Fala aí, tudo bem? Esse é o nosso quadro Dicas de Primeira na segunda. Em tempos de pandemia, coronavírus, academia fechada, comércio fechado, dificuldade para encontrar alimento, a gente não sabe como se exercitar, muita informação, muita desinformação, e você tenta se proteger ao máximo em relação à sua alimentação e até mesmo ao seu sistema imune. Então hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o nosso sistema imune e exercício físico. E afinal, como que o exercício pode ajudar você a cuidar da sua imunidade? Bom, primeiro nós precisamos entender como o seu sistema imune funciona e como o exercício físico o afeta. Imagina que o seu sistema imune é formado por um exército de soldados que protegem o seu organismo. Quando a gente faz exercício, é como se um alarme tocasse no nosso corpo e esse exército de soldados de imunidade fosse combater o estresse gerado pelo exercício físico para tentar proteger. Mas na verdade é um alarme falso, porque o exercício físico não é uma coisa maléfica para o seu organismo. Mesmo sendo um alarme falso, o nosso exército de imunidade teve que fazer o processo de deslocamento para tentar combater esse estresse que foi gerado. E isso causa uma desorganização celular. Essa desorganização celular ela pode perdurar por de repente até 7 dias. Então pode ser uma coisa mais aguda e até mesmo mais crônica. O que vai diferenciar é a relação do estresse gerado com esse exercício físico. Diversos estudos mostram que o exercício físico realizado em alto volume e alta intensidade pode gerar uma resposta imunossupressora muito alta. Então você pode ter uma resposta não tão positiva em relação ao seu sistema imunológico. Para você ter uma ideia, foi feito um estudo com participantes de uma prova de maratona, onde eles queriam avaliar o índice de adoecimento dessas pessoas pós-maratona. E constatou-se que aqueles participantes que fizeram um volume de treino menor que 65 km por semana durante o período de treinamento apresentaram 20% menos de adoecimento do que aqueles que fizeram volumes maiores do que 65 km por semana. Esses que fizeram 65 km de treino por semana apresentaram cerca de 40% deles o acometimento de doenças do trato respiratório superior. Outros tantos estudos também analisaram exercícios de longa duração e volume alto de treinamento. E na sua grande maioria apresentou-se uma resposta a doenças do âmbito de trato respiratório, gripe, resfriado, sinusite, faringite, muito significativa nesses praticantes dessas atividades físicas com volumes altos e exercícios de longa duração. Então quer dizer que o exercício físico pode ser prejudicial para a minha imunidade? Sim e não. É mesmo? Do mesmo jeito que foram feitos diversos estudos para analisar o efeito do exercício físico na imunidade em relação a treinamentos volumosos e de longa duração, também foram feitos linhas de estudos analisando com atletas e também foram feitos estudos analisando pessoas fisicamente ativas. E o que se tem em relação a todos esses estudos dentro dos estudos feitos com populações fisicamente ativas e sedentárias, analisou-se sedentários, os estudos analisaram pessoas fisicamente ativas até 3 vezes na semana, com volume médio-baixo, pessoas praticantes de exercício físico de 3 a 5 vezes na semana, com volume de médio-alto. E o que se constatou para esse perfil de público em que se monitora, controla volume e intensidade dos programas de treinamento, não deixando-se trabalhar com alto volume e alta intensidade, na verdade uma proporção mais adequada, apresentou-se uma melhora e uma queda no índice de acometimento de doenças respiratórias. Também se comparou o praticante de atividade física regular com os atletas de alta performance. Pôde-se constatar que os atletas de alta performance adoecem muito mais do que pessoas fisicamente ativas com volume de treinos moderados. Então, o que se conclui é que atletas de alta performance, não é que esporte não é saúde, o que precisa é um bom senso do técnico, de quem prescreve treinamento, para minimizar em relação à saúde do seu atleta. Um estudo feito também em 2018, em relação às Olimpíadas de 2016, avaliou cerca de 150 atletas no período das Olimpíadas no Brasil, e viram o histórico deles em relação ao acometimento de doenças respiratórias. Constatou-se que os atletas que ficaram menos doentes ao longo da temporada de treinamento conseguiram ter resultados mais efetivos nas Olimpíadas do Brasil. Então o importante é ter um controle de volume e de intensidade para que você consiga obter sucesso. Quanto mais tempo o atleta fica doente,
menos tempo ele treina e menos chance de conquistar uma medalha acaba acontecendo. Portanto, o segredo entre o remédio e o veneno é a dose. Então você deve sim praticar atividade física, mas é muito importante que você faça uma atividade orientada de acordo com o seu nível de aptidão física, para que isso não seja uma intensidade, um volume muito alto que pode, ao invés de te ajudar e te proteger no seu sistema imune, pode te prejudicar. A dose certa fortalece a pessoa e a dose errada pode adoecê-la. Então o grande segredo está nas estratégias de treinamento de controle de volume e intensidade, uma coisa individualizada que pode atender às suas necessidades. Valeu? Continua seguindo a gente aí nas redes sociais, que sempre vai ter vídeo semanal. Um abraço!